A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Olá você, seja muito bem-vindo a mais um programa Refletindo com Joana aqui pela Web Rádio Fraternidade. E hoje nós vamos falar sobre o complexo de inferioridade que está no livro Triunfo Pessoal, no capítulo 4. Então nós vamos primeiro conceituar o que é um complexo, para depois eu entender o que é um complexo de inferioridade, o que é um complexo de superioridade, ok? Então, primeiramente, vamos analisar o que é um complexo segundo a psicologia. É um padrão central de emoções, memórias, percepções e desejos no inconsciente pessoal, organizado em torno de um tema comum. Então, um tema que para mim é um tema tranquilo, não me atinge o meu complexo. Às vezes para você já atinge. Tem temas que, vamos usar um termo aqui simples, que nos pegam. Esse tema que nos pegam estão ligados provavelmente a um complexo. Então, olha, como poder, status, né? Tem pessoas que têm uma vaidade de status, de poder, outros têm um complexo em outras áreas do corpo, né? Complexo no físico, enfim, cada um tem um tema que o atinge, principalmente diz no termo, nesse termo psicanalítico, que é encontrado extensamente, tanto em Jung, em Freud primeiro, no complexo de Édipo, e outro complexo também que eu notei de Freud, que é o de castração, e de Jung nos complexos paterno-materno, no complexo de poder, no complexo, em geral, vários tipos de complexos, né? Jung já abre isso mais. Mas vamos focar aqui nesse complexo de inferioridade, que quem trouxe muito isso foi também um aluno de Freud, que é Alfred Adler. Ele fala mais do complexo de inferioridade. Então, os complexos, segundo a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, eles são arquitetos de nossos sonhos. Então, os nossos sonhos estão recheados desses complexos. E ainda, são os organizadores de nossa vida psíquica. Ele diz, concretizados sobre as mais variadas formas. São eles os focos inconscientes dos processos psíquicos. Então, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Nós estamos aqui, os complexos, eles estão na instância do inconsciente pessoal, aquilo que está registrado aqui, que podemos imaginar, para expressar de modo mais simplificado, como campos de energias psíquicas. Esse é um ponto que eu acho fundamental na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que é esse complexo, essa energia psíquica. A energia traz o complexo, então ela aciona o complexo. Então essa energia que nós, às vezes, nos movimentamos, nos percebemos, esse complexo ele acontece. E então ela é o que eu falei. Então a gente sente aquele tema traz imagens, traz percepções, traz ideias, né? Traz símbolos que atinge o complexo. E o complexo nos tem, não é eu que tenho o complexo nos tem, porque ele foi registrado. E nós vamos ver isso em Joana de Ângeles, na questão do nosso passado espiritual, na questão familiar hoje e também na questão social, tá? Então, o que é um complexo de inferioridade segundo a APA, que é a Associação Americana de Psicologia? É um sentimento básico de inadequação e insegurança. Toda vez que você se sente inadequado ou inseguro, pode estar acionando esse complexo de inferioridade. E decorre de quê? Decorrente de deficiência física, né? Eu, por não ter cabelo,
se eu tivesse um complexo de inferioridade nesse sentido, eu ia ver os cabelos de todo mundo e ia ficar com inveja, ia ficar complexado, como a gente fala no popular, né? Estou usando um termo popular aqui, mas não é esse termo na psicologia como se entende. Então, olha, decorrente dessa deficiência física ou psicológica real ou imaginária. Olha o quanto é complexo, porque tem uma coisa real, que realmente aquilo está me atingindo psicologicamente, ou imaginário, ou na minha fantasia, né? Que pode resultar em expressão corporal, que varia da timidez imobilizadora. Então, a pessoa que é muito tímida pode estar sendo acionado ali em algum movimento um complexo, principalmente aqui no caso de inferioridade. É a sobrecompensação para competição e agressão excessivas. Então, aquela pessoa que é muito agressiva, estopim curto, que está sempre se defendendo de tudo, provavelmente está nesse complexo de inferioridade. Aquela pessoa que é competitiva, que não aceita perder em nada, aí você fala, nossa, mas como essa pessoa é assim? Provavelmente ela, para compensar, né? Olha, sobrecompensação, para compensar o seu complexo de inferioridade, ela então entra numa competição em tudo aquilo que ela vai fazer. Esse é o nosso complexo de inferioridade, ok? Então eu trouxe aqui para nós, para a gente entender. Agora vamos para a questão de Joana de Ângeles. Olha o que Joana traz para nós. Nos refolhos do inconsciente individual, né, do ser estão registrados todos os acontecimentos referentes às existências transatas do espírito em processo de evolução. É aquilo que eu falei para você. Então, nós precisamos olhar, nós que somos espírita, os nossos complexos de hoje, nossos comportamentos, atitudes, esse jeito de funcionar, essa personalidade, também com esse olhar para o passado. Esse olhar do passado, na psicologia de Carl Gustav Jung, são o nosso inconsciente coletivo, que está cheio de arquétipos, que é outro tema que depois nós vamos trabalhar. Mas, pois bem, olha, da mesma forma, diz Joana de Ângeles, suas quedas e fracassos, seus compromissos não atendidos e deveres transformados em desequilíbrios, que o levaram a comprometimentos infelizes, deixando marcas de desaires e perturbações na retaguarda. Então nós deixamos marcas no nosso passado. Gente, e nós estamos falando do passado espiritual. E o quanto que nós já fizemos hoje de desequilíbrios, de compromissos que nós não atendemos, erros que nós cometemos, que geram complexos em nós também. Nós registramos essa emoção, esse sentimento. E ela diz mais, olha. Ela diz, olha, então, perturbações na retaguarda. Fixam-lhe nos painéis delicados que resumam nos nossos mecanismos de crescimento como conflitos e complexos. Então, todo esse movimento que nós vivemos no nosso passado, então não tem como eu aniquilar o meu passado, eu não existir e ficar no mecanismo de defesa do passado. Muitas pessoas ficam nisso, não quer olhar para o seu passado, porque ele não quer entrar em angústia, ele não quer entrar no seu complexo e viver. E enquanto a gente não vive o nosso complexo, nós não angustiamos perante os nossos próprios erros, nós não temos uma maturidade condizente com o processo evolutivo nosso. Então é preciso entender isso. Outra coisa que nós precisamos entender, o que ela diz, olha, resuma nos mecanismos de crescimento como conflitos e complexos. Então os conflitos que eu tenho hoje, gente, são frutos do meu passado. Então eu preciso olhar para esse passado, não como um processo depressivo, depreciativo,
ou num processo de autoculpa? Não, mas eu preciso olhar para esse passado com consciência agora e dizer, olha, o que eu preciso fazer? Né? E aí ela diz, olha, assinalando os complexos, ora de superioridade quando foram positivos, ora de inferioridade quando negativos, assinalando-o de forma grave que o atormenta, no último caso, né, que é o de inferioridade, às vezes o conduz ao desvario. Desvario, eu trouxe a tradução dessa palavra que eu achei interessante e forte, né? Até pus aqui na minha nota. Insanidade mental, demência e loucura. Então, os nossos complexos não trabalhados podem nos levar a esse desvario, tá? Esse aqui é o nosso primeiro programa sobre a questão desse complexo de inferioridade. Isso eu trouxe relativo a Joana de Ângeles. Nós vamos voltar às vezes nesse processo, até para entender o que é um complexo de superioridade e de inferioridade. E ao final, talvez no segundo ou terceiro programa, eu vou trazer os 10 itens para que eu trabalhe o meu complexo de inferioridade, tá bom? Então fiquem em paz e até o próximo programa, retornando com o tema complexo de inferioridade. Um abraço. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana. Apresentação, Renner Cunha. Você pode interagir conosco escrevendo para faleconosco@radiofraternidade.com.br.